Olá! No mundo dos negócios de hoje, tem uma habilidade que pode ser a diferença entre uma empresa sobreviver ou simplesmente desaparecer. E essa habilidade é a adaptabilidade. Sabe, não é só uma palavra da moda não, é literalmente a nova regra do jogo. Então, vamos mergulhar em como as organizações podem de fato usar a mudança a seu favor para não só aguentar o tranco, mas para prosperar de verdade. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo, né? Mostra exatamente o que está em jogo. Ser inflexível, isso simplesmente não é mais uma opção. Pensa bem, num mundo onde a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é a mudança, ficar parado, a inércia, se tornou o maior risco de todos para qualquer liderança. Ok, vamos à nossa primeira sessão. O desafio do século XXI, a era da mudança implacável. Mas por que essa pressa toda, né? Por que essa urgência agora? Simples, porque a gente vive na era da mudança, e uma mudança implacável. A velocidade com que tudo muda, tecnologia, concorrência, o que o mercado espera, não está só alta, ela está acelerando cada vez mais. Então, se adaptar rápido e bem deixou de ser um diferencial para se tornar o básico do básico, o essencial para a sobrevivência. E essa realidade toda, ela exige uma virada de chave completa na nossa cabeça, na nossa mentalidade. A gente está deixando para trás aquele modelo antigo, sabe? Rígido, lento, focado em prever o futuro, e estamos entrando de cabeça num jeito novo de pensar. Um que valoriza a flexibilidade, agilidade e inovação. É uma mudança gigante, fundamental mesmo na cultura e no dia a dia das empresas. Tudo bem, vamos para a sessão 2? Vamos falar agora do primeiro pilar, a adaptabilidade, ou seja, a habilidade de antecipar e reagir. Para construir uma organização que não só sobrevive, mas que prospera nesse cenário, a gente precisa de dois pilares. O primeiro, como eu disse, é a adaptabilidade. Pensa assim, é como a estrutura flexível de um prédio que aguenta um terremoto. Ele não só resiste, ele tem a capacidade de sentir o tremor chegando e se mover junto. Mas o que é essa tal de adaptabilidade na prática? Muita gente acha que é só reagir rápido, mas vai muito além disso. É ser proativo. É a capacidade de farejar tendências, de imaginar cenários futuros e, o mais importante, de fazer as mudanças estratégicas para se posicionar bem nesse ambiente que é super dinâmico e incerto. E olha, isso muda tudo na forma como a gente pensa em estratégia. O ponto principal aqui é o seguinte: uma boa estratégia não é uma fórmula mágica, sabe? Não é algo escrito em pedra. Pelo contrário. Ela tem que ser um roteiro, um mapa vivo, um GPS que recalcula a rota quando aparece um obstáculo inesperado no caminho. Permite ajustes rápidos, desvios. É isso. E essa ideia se desdobra em algumas partes bem práticas. A adaptabilidade não pode ser só um conceito, ela tem que estar em tudo. Desde como se cria estratégia, que tem que ser flexível, até a execução, que precisa de ajustes o tempo todo, e, claro, a própria estrutura da empresa, que tem que ser mais fluida. O grande objetivo disso tudo é escapar de uma armadilha perigosa, a tal da rigidez essencial, que é quando aquilo que te fez ter sucesso ontem se torna a corrente que te prende e impede de inovar amanhã. Vamos para a sessão 3, o segundo pilar, desenvolvimento, ou seja, aprendizado como vantagem competitiva. Ok, então a gente já entendeu que a adaptabilidade é a estrutura, certo? Mas o que dá combustível para essa estrutura? O que move tudo isso? É aí que entra nosso segundo pilar, o desenvolvimento contínuo. Pensa nele como um motor. É o aprendizado constante que gera energia para a empresa se adaptar e inovar. E é super importante a gente entender uma coisa. Desenvolvimento contínuo não é só um cursinho aqui, um treinamento ali, não mesmo. É algo muito mais profundo. É a base, o alicerce onde a gente constrói e sustenta aquelas competências que realmente fazem a diferença, sabe? São elas que vão garantir a excelência da empresa lá na frente. E o processo para transformar isso em resultado é bem claro. É um ciclo que se alimenta. Funciona assim. Primeiro, a empresa adquire conhecimento. Depois, ela pega esse conhecimento e transforma em capacidades reais, em algo prático. E por fim, ela usa essas capacidades para criar uma vantagem competitiva de verdade, uma que se sustenta no mercado. Essa frase aqui é poderosa. Ela reforça uma verdade que não dá para ignorar. Num mundo onde o conhecimento vale ouro, as pessoas são a maior vantagem de todas. Líderes que enxergam longe sabem que investir no time não é gasto, é o jeito mais inteligente de maximizar o potencial da empresa inteira. O capital humano, no fim das contas, é a arma competitiva mais forte que existe. Pensa um pouco. O que a gente sabe hoje, amanhã já pode não valer mais nada. O conhecimento fica velho numa velocidade absurda. E qual é a única vacina contra isso? Uma cultura onde aprender é algo que nunca para.
E essa cultura não serve só para evitar que a empresa fique para trás, não. Ela se torna a principal fonte de novas ideias, de inovação. Beleza, agora a seção 4, a execução de excelência, onde os pilares se encontram. Então a gente já tem os dois pilares, né? Adaptabilidade e desenvolvimento. Mas como é que a gente junta essas duas coisas para gerar resultado de verdade? A resposta está numa palavra: execução. É na execução que a estratégia sai do papel e vira realidade. É o ponto de encontro desses dois pilares. E, gente, não dá para subestimar esse ponto, de verdade. Uma estratégia genial no papel não vale absolutamente nada se a execução for ruim. A execução é a ponte, é o que conecta a visão lá do futuro com o resultado aqui no presente. É, sem a menor dúvida, a disciplina mais crucial de todas. Para ter essa execução excelente, a gente precisa olhar para 3 processos que são essenciais e que andam de mãos dadas. Eles não são caixinhas separadas de jeito nenhum. Eles formam um sistema integrado: pessoas, estratégia e operações. Vamos ver rapidinho qual o papel de cada um deles? Começando por pessoas. E muitos dizem que esse é o processo mais importante. E por quê? Porque são as pessoas que estão na ponta. São elas que leem o mercado, que ajudam a criar a estratégia e, no fim, que fazem a coisa acontecer no dia a dia. Elas são aquele motor do desenvolvimento que a gente falou, só que agora com a mão na massa, na execução. Depois, vem o processo de estratégia. E aqui na execução, a estratégia funciona exatamente como aquele roteiro adaptável que a gente viu. Lembra? Não é algo fixo. Pelo contrário, tem que ser analisado e revisado o tempo todo para a gente conseguir responder às mudanças que acontecem lá fora. Isso é a adaptabilidade funcionando na prática. E por último, mas não menos importante, o processo de operações. É ele que garante que a gente esteja sempre melhorando. Uma boa execução precisa de monitoramento sem parar, de feedback constante. É isso que vai garantir que os planos do dia a dia estão alinhados com a estratégia maior e que os processos estão sempre sendo otimizados. Chegamos na nossa última sessão, o roteiro para o futuro, como construir uma organização resiliente. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a gente tem um mapa bem claro nas mãos. E o objetivo final não é só sobreviver, não. É ir além, é construir uma organização que seja de fato resiliente, pronta para encarar qualquer desafio que o futuro jogar no colo dela. Então, para a gente resumir, qual é o roteiro do sucesso? Primeiro, aceite que a mudança é um novo normal. Não lute contra ela. Segundo, construa a empresa em cima daqueles 2 pilares sólidos: adaptabilidade e desenvolvimento. Terceiro, domine a execução. Faça com que pessoas, estratégia e operações dancem a mesma música. E, acima de tudo, lembre-se sempre, a estratégia é um mapa vivo e as pessoas são a maior vantagem competitiva. Ponto final. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Com base em tudo isso que a gente conversou, a organização onde se trabalha, a empresa que se admira, ela está de fato construindo o futuro? Ou será que ela ainda está operando com a cabeça lá no passado? A resposta para essa pergunta, ela pode definir tudo. Valeu, pessoal!